Olá! Hoje a nossa conversa é sobre algo que está ao nosso redor o tempo todo, mas que muitas vezes a gente nem percebe. Vamos olhar para o nosso mundo com uma lente diferente, a da sociologia, para tentar entender as forças, às vezes invisíveis, que organizam a nossa vida. E, para começar, uma pergunta que mexe com a gente, né? Pensa bem, quanto do que a gente é vem de dentro da nossa individualidade e quanto é um reflexo do lugar, da família, da época em que a gente nasceu? É uma questão fundamental. E a sociologia é tipo um mapa que nos ajuda a explorar esse território. Antes de mais nada, é super importante deixar claro, sociologia não é achismo, não é opinião. Ciência, por definição, é um conhecimento que tem método, que é racional, sistemático, que pode ser verificado. Essa busca rigorosa por padrões e evidências que a separa do senso comum. Ok, então vamos mergulhar nisso. Se a sociologia é uma ciência, o que exatamente ela estuda? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. Ela estuda a gente. As ciências humanas e sociais são o campo do saber que se dedica a investigar cientificamente como a gente interage, como a gente cria culturas, como a gente se organiza. Mas por que essa necessidade de estudar a sociedade com método científico apareceu justamente no século XIX? A resposta está na grande transformação da época, a Revolução Industrial. O mundo estava mudando de uma forma muito drástica, muito acelerada. As cidades começaram a inchar, novos jeitos de trabalhar e viver surgiram do nada, e os problemas sociais ficaram enormes e complexos. Era preciso um novo jeito de entender essa confusão toda. E para construir essa nova ciência, alguns pensadores foram os pioneiros. Eles criaram os primeiros mapas que a gente usa até hoje para navegar no mundo social. Cada um com um olhar, com uma perspectiva diferente, vamos conhecer esses verdadeiros arquitetos do pensamento sociológico. Nosso ponto de partida é Auguste Comte. Foi ele quem deu o nome para essa nova área, sociologia. A grande missão dele era encontrar as leis que regem o mundo social. Do mesmo jeito que a física tem as leis da natureza. Ele queria uma ciência para entender e, quem sabe, ajudar a organizar a sociedade. A ideia mais famosa dele foi uma tentativa de enxergar um padrão na história da humanidade. É a lei dos 3 estágios. Para o Comte, toda a sociedade evoluía passando por fases. A primeira, teológica, onde tudo era explicado pelos deuses. Depois, a metafísica, com explicações mais abstratas, filosóficas. E, por fim, a fase positiva, a fase da ciência, onde o conhecimento viria da observação e dos fatos. Agora, vamos dar uma virada de 180 graus. Enquanto o Comte buscava a ordem, a harmonia, Karl Marx olhou para a sociedade e enxergou uma coisa completamente diferente: conflito. Para ele, a tensão, a briga entre os grupos sociais era o que de fato movia a história para frente. O coração da teoria dele é o chamado materialismo histórico. A ideia é que a base de tudo é a economia. O jeito como a gente produz as coisas e distribui a riqueza é o que define a política, a cultura, as nossas ideias. E no capitalismo, isso cria um conflito que não tem como evitar. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas dos meios de produção. E do outro, o proletariado, a galera que só tem a sua força de trabalho para vender. O nosso terceiro arquiteto, Émile Durkheim, tinha uma outra preocupação. Ele não queria saber o que divide a sociedade, como Marx. A pergunta dele era: o que mantém a sociedade unida? O que faz com que milhões de pessoas diferentes formem um todo, uma coisa só, que funciona? Para responder essa pergunta, Durkheim criou o conceito mais poderoso dele. E antes de dar a definição de cara, vale a gente pensar um pouquinho. O que será que é um fato social? Um fato social, para o Durkheim, é basicamente uma regra do jogo da vida em sociedade. São coisas que existem fora da gente, mas que nos pressionam a agir de um certo jeito. A língua que a gente fala, as leis que a gente obedece, a moda que a gente segue. Ninguém, sozinho, inventou o português ou o Código Penal, mas todo mundo sente a força deles, a coerção no dia a dia. E o nosso quarto pensador clássico, Max Weber, chega com outro ângulo. Se o Durkheim olhava para as estruturas externas que nos moldam, Weber virou a lente para dentro. Para ele, o segredo para entender a sociedade é decifrar o sentido que as próprias pessoas dão para o que elas fazem. O método de Weber, chamado de sociologia compreensiva, nos convida a sermos detetives das motivações humanas. Por que as pessoas fazem o que fazem? Ele mapeou 4 tipos de motivação. A gente age por costume, que é a ação tradicional, por emoção, a ação afetiva, por causa das nossas convicções e valores, ou para atingir um objetivo prático, que é a ação racional com relação a fins. É quase um mapa da mente social. Com essas 4 perspectivas diferentes na bagagem,
Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas básicas que os sociólogos usam para analisar como é que esse jogo social realmente funciona na prática. As nossas interações sociais, no fundo, seguem duas direções principais. Existem os processos que nos unem, que a gente chama de associativos, como quando a gente coopera para conseguir algo junto, e existem os processos que nos afastam, os dissociativos, que geram tensão, como a competição ou o conflito direto. E a sociedade nunca é um campo de jogo plano, ela é dividida em camadas, em estratos. Em alguns sistemas, como o de castas, a chance de mudar de camada, a tal da mobilidade social, é quase zero. Onde a pessoa nasce é onde ela morre. Em outros, como no sistema de classes do capitalismo, em teoria a coisa é mais fluida, existe mais chance de subir ou descer na vida. Agora, vamos dar um salto no tempo. Como é que essas ideias dos clássicos nos ajudam a sacar as pressões e as angústias do nosso mundo de hoje? De que forma o controle social mudou do século XX para o século XXI? E aqui a gente tem um contraste muito forte. Para um filósofo chamado Michel Foucault, a sociedade do século XX era uma sociedade disciplinar. O poder nos vigiava, nos moldava dentro de instituições, na escola, na fábrica, na prisão. Já um filósofo mais recente, Byung-Chul Han, diz que hoje a gente vive na sociedade do cansaço. A pressão não vem mais de um vigia lá fora, ela vem de dentro da gente. É aquela cobrança para ser positivo, para performar o tempo todo, a gente vira nosso próprio chefe carrasco. Isso leva à exaustão, ao burnout. Isso nos joga direto no nosso presente. Vamos analisar as características que definem esse cenário social tão complexo e acelerado que a gente vive hoje. O século XXI parece ser feito de forças que se contradizem. De um lado, a tecnologia e a globalização nos conectam como nunca antes, e pautas como sustentabilidade e diversidade ganham uma força enorme. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um individualismo cada vez maior e uma polarização política muito intensa, que colocam à prova o tempo todo os laços que nos unem. E como a gente sente tudo isso no dia a dia? Muita gente tem a sensação de que o tempo está acelerado, de que tudo muda rápido demais, sabe? Isso é muito empurrado por uma cultura de consumo que não para nunca. Combinado com o individualismo extremo, parece que a nossa identidade se quebra em 1000 pedaços, em vários papéis diferentes. E a obsessão pela imagem, principalmente nas redes sociais, vira uma pressão constante. E para fechar, a gente termina com uma pergunta que nos leva de volta lá para o começo, para a preocupação do Durkheim. Diante de tanta velocidade, de tanta fragmentação e tanto foco no indivíduo, o que é que ainda serve como a cola da nossa sociedade? O que ainda nos mantém juntos? Fique aí a reflexão.